Meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Tranquilo? Espero que sim, que Deus possa continuar abençoando, né, meus irmãos, meus amigos. Como é bom sempre estarmos juntos e podemos ter mais um tempo de junto e exercitar, né? Essa intimidade com o Senhor é muito importante a cada dia. Pararmos, refletirmos e analisar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas a cada dia. Então, que possamos, em mais esse momento que o Senhor nos concede, analisar, voltar e olhar para a palavra do Senhor, para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E hoje eu quero então compartilhar com os irmãos uma passagem que está no livro de Ruth. Ruth, um livro, conhecemos um pouco dele, um pouco daquilo que ele trata, mas eu queria olhar com os irmãos para a base dele e, e chegar realmente no versículo 22. No versículo 22, vamos pegar um pouquinho do versículo 21 para a gente entender, mas diz assim: de mãos cheias eu parti, mas de mão vazia o Senhor me trouxe de volta. Por que me chama Noemi? Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Eles chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Nós nunca podemos esquecer, irmãos, do amor que Deus tem. A nossa campanha de missões, a gente sempre tem citado, que diz, porque Ele me amou. Nós não podemos esquecer que o Senhor nos amou, né? Porque Deus amou o mundo, né? Está lembrado de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. Vai dizer, as cartas de João vão dizer, a Bíblia está cheia a cada instante demonstrando esse amor. E por que nós muitas vezes achamos que por um simples detalhe, às vezes Deus vai abrir mão de nós? Irmãos, nós precisamos ter a convicção que Deus nunca irá abrir mão da sua vida. Deus nunca irá abrir mão da vida da sua família. Deus nunca abrirá mão da minha vida. Por quê? Porque nós somos preciosos para Ele. Ele pagou um alto preço. E aquilo pela qual nós pagamos um alto preço, nós zelamos. E Deus, da mesma forma, Deus vai sempre zelar pelas nossas vidas, sempre cuidar das nossas vidas. Ele sempre vai batalhar para nos ter perto dele. Ele sempre vai mover para isso. E no texto de Ruth, nós vemos isso. Nós vemos Deus movendo em todo o percurso bíblico, né, já trabalhando na vida do nosso Redentor, na vinda, não na vida, mas na vinda do nosso Redentor, de Cristo. Mas aqui também ele trata na vida do seu povo. Ele trata com a vida dos seus servos. No primeiro capítulo de Ruth, o que Deus está trabalhando, o que Deus está tratando, de alguma forma Deus está lidando para que a sua serva, para que os seus servos retornem, né, à sua presença, para que o seu servo volte a viver debaixo da tua proteção, debaixo da tua graça. Por quê? Porque Elimeleque, Noemi e os seus filhos jamais deveriam ter saído de Belém. Não era o propósito de Deus, não era desejo de Deus que eles saíssem. Mas eles saem, vão para Moab, não uma distância muito grande, a uma região próxima, mas não era o desejo de Deus. O desejo é que eles estivessem ali. O desejo é que eles pudessem continuar vivendo ali. Então, Deus, porque o capítulo inicia mostrando a família de Elimeleque saindo e indo para Moab. E encerra o capítulo 1 mostrando Noemi agora sozinha, voltando, Noemi e Ruth voltando para Belém, de onde jamais tinha saído. E nós vamos ver que Deus vai trabalhando de todas as formas, que Deus vai agindo, que Deus vai movendo para trazer. Quando nós olhamos o versículo 6 do capítulo 1, diz: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a sua terra. Noemi ouviu os relatos. Noemi viu que Deus estava trabalhando na sua nação, que Deus estava trabalhando no seu povo. Ela fala o quê? Deixa eu voltar. Porque até então ela sai de mãos vazias, como diz o texto. Ela sai de mãos cheias, com o seu marido, com seus filhos, com uma família. E várias situações vão acontecendo e aquilo perde tudo. Será que tudo aquilo que aconteceu foi para que ela voltasse? Se foi com essa intenção ou não, o que importa é que ela voltou. E quando ela volta, Deus restaura a vida dela, Deus restaura a sua família, Deus restaura a sua casa. Porque continuando lendo Ruth, nós vamos ver isso, como Deus entra com provisão sobre a vida de Noemi. Até então ela volta com amargura. Ela fala, olha, me chama de Mara, porque a minha vida agora é amarga. Mas quando nós chegamos no capítulo 4, nós vemos que Noemi agora é exaltada. Irmãos, o que eu quero com isso
é trazer a memória dos irmãos, é trazer a minha memória de que nós somos pessoas, seres preciosos para o Senhor. E que nada que acontece na nossa vida é por um acaso. Não estou aqui defendendo tese do que aconteceu ou não, do que morreu ou não morreu, mas estou defendendo a tese de que Deus cuida dos seus. Deus cuida daqueles a quem Ele ama. Deus cuida daqueles que o amam. Então, o que eu quero dizer com isso, não importa o que você está passando. Noemi havia aqui já perdido seu marido, Elimeleque, já tinha perdido a vida de seu filho Malom, a vida de seu filho Quilion. Ela já havia perdido tudo. Mas mesmo com tudo aquilo que ela tinha perdido, já estava agora humilhada. Ela não esquece de quem é Deus. Ela não para de ouvir os feitos de Deus. Ela dá ouvido. Ela tanto dá ouvido que o versículo 6 diz o quê? Que ela voltou para Belém. Por que ela voltou para Belém? Porque ela ouviu que Deus tinha voltado, que Deus viera em auxílio do seu povo. Ela fala, se Deus veio ao auxílio do meu povo, eu vou voltar porque Ele também vai me abençoar, porque Ele também vai cuidar de mim. Eu não sei o que os irmãos estão passando, não sei o que você está passando, não sei o que você tem enfrentado nesse período. De repente, desemprego, como temos comentado, muitas situações que têm ocorrido, preocupações que têm vindo, de repente situações de mensagem, né, de tantas coisas acontecendo. A cada notícia, como o pastor Helder diz no culto, são tantas notícias ruins que vamos receber. E isso faz parte da vida, porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas o que eu e você não podemos esquecer é que nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que pagou um alto preço para as nossas vidas. E nós temos um Deus que não abrirá mão da nossa vida. Então, meus irmãos, mesmo com tudo que possamos passar, também não iremos abrir mão dele. Não abramos mão da fé que temos, da fé que conquistamos em Cristo. E vamos deixar os nossos ouvidos abertos para ouvir aquilo que Deus tem feito, para ouvir como Deus está zelando, aonde Deus está trabalhando. Por mais que possamos errar, por mais que possamos falhar, mas não venhamos permitir que o nosso erro, que a nossa falha, oculte a voz de Deus ao nosso coração. Que cale Deus falando conosco, mas que nós possamos continuar ouvindo. Noemi ouviu e voltou. A princípio volta com suas 2 noras, mas uma não desistiu no meio do caminho. E Ruth volta, e nós vemos tudo aquilo que Deus fez. Precisamos crer que Deus continua cuidando da minha vida. Deus continua cuidando da tua vida. Assim como cuidou de Noemi, Deus continua cuidando de nós. Deus continua zelando pelas nossas vidas. E que possamos crer que Ele virá ao nosso auxílio, que Ele virá ao nosso socorro, que Deus está trabalhando para que nós possamos a cada dia viver essa intimidade com Ele. Por isso que é importante exercitar a nossa intimidade. Amém, meus irmãos? Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue zelando pelas nossas vidas. E mesmo que o dia possa estar nublado, mesmo que as chuvas veio, mesmo que os trovões possam ser muito altos, que a tempestade já está demais, mas não deixe de ouvir a voz do Senhor. Saiba que Deus continue falando, saiba que Deus continue falando ao teu coração. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus derrame da tua presença e da tua graça dele sobre as nossas vidas. Vamos orar? Pai, nós estamos diante do Senhor, gratos pelo teu agir, gratos pelo teu mover, gratos por tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Continue Deus movendo, continue nos levar a entender que o Senhor continue agindo, por mais que às vezes as notícias não sejam boas, às vezes nem notícia temos, mas que possamos entender e crer que o Senhor continua movendo, que o Senhor continue agindo, que o Senhor continue trazendo da tua graça e da tua glória sobre nós, ó Pai. É que eu quero orar nesse tempo, pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos traga consolo aos nossos corações, é o teu agir, que mesmo, Pai, com muitos momentos possamos achar que a nossa vida está como de Noemi, amarga, mas sabemos, ó Pai, que só é aquele que muda a nossa história, só é aquele, ó Pai, que muda a nossa trajetória, para que a nossa trajetória possa ser sempre, sempre em direção a viver o teu querer, a tua vontade. É que eu quero orar nesse tempo, agradecido a Ti pelo teu zelo e teu cuidado, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus, então, continue guardando e abençoando. No nome de Jesus, um beijo enorme no teu coração, em nome de Jesus.